Vamos abrir as nossas Bíblias lá na segunda carta do apóstolo João e vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 11. Nós estamos fazendo uma exposição sobre esta carta já há alguns dias. Segunda João só tem um único capítulo, do versículo 1 ao versículo de número 11. Eu estarei lendo, os irmãos podem acompanhar a leitura do texto bíblico, certo? Você não tem uma tradução revista e atualizada, você pode acompanhar com quem está do seu lado, porque eu não vou botar a projeção aqui. Quero que você acompanhe na Bíblia aí, tá ok? Então, se você estiver do lado e ver alguém que está sem Bíblia, compartilhe, por favor, a palavra do Senhor com a pessoa que está ao lado, para que ela possa também observar a leitura do texto. 2 João, a partir do versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor. O presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco, estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis neste amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe dei as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Oremos, queridos. Bondoso Deus, tua palavra tão poderosa e viva está diante de nós. A verdade revelada através das Escrituras se encontra ante os nossos olhos. E aqui, como servos do Senhor, clamamos por tua graça, para que teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para poder compreender aquilo que o Senhor tem revelado e reservado para cada um de nós nesta noite. Fala as nossas vidas, transforma-nos segundo lhe apraz, para a glória e honra do teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Você tem uma coisa que alegra o coração de um pastor, é quando ele, passado algum tempo, encontra um dos seus filhos na fé, pessoas a quem ele teve a oportunidade de conduzir ou de acompanhar no crescimento do Evangelho, e percebe então que essa pessoa caminha ainda firme na presença do Senhor, que ainda se encontra fiel diante do Senhor. Geralmente, quando isso acontece, nós que somos pastores enchemos o nosso coração de alegria pelo contato que havia se perdido e se restaura, também por saber que essa pessoa permanece firme, mas ao mesmo tempo nos vem o dever de comunicar alguma coisa a mais. Faz parte do pastor. Eu não sei se você já teve a oportunidade de encontrar com um pastor com quem você não vê há muito tempo, e aí ele vai te dar um abraço, ele fala, e daqui a pouco ele começa a te dar algumas orientações bíblicas. Começa a lembrar algumas coisas e dar algum conselho, e dependendo da conversa, você vai sentar no gabinete e vai receber um aconselhamento. Faz parte do nosso ministério esse desejo de querer instruir a igreja, instruir a ovelha. E esse é exatamente a intenção de João. João escreve esta carta
quase um bilhete. É a menor carta de todo o Novo Testamento. Não são mais do que 300 palavras no grego. No original grego, no máximo 300 palavras, dependendo da versão que se encontra. Mas são palavras cheias de significado, que trazem uma profundidade de forma incrível, como nós temos visto no decorrer deste tempo. Aqui, o apóstolo, ele enfatiza o mandamento de Deus. Nós vamos verificar que no versículo de número 5, ele vai dizer que nós devemos amar uns aos outros. Isso faz parte dessa direção. Em seguida, ele diz que nós devemos de caminhar em obediência ao mandamento do Senhor. E o mandamento do Senhor é que nos amemos. Que andemos, então, em amor. Então, nessa dupla ênfase, João não deixa dúvida de que Deus quer que nós nos amemos genuinamente. Que nós tenhamos um amor verdadeiro. Porém, um amor genuíno, um amor verdadeiro, não anda de forma desassociada à verdade. O amor genuíno anda na verdade e não nega a verdade a quem ama. Sempre que houver necessidade, irá falar a verdade e apresentar a verdade. Então, João passa a exortar a senhora eleita, que é a igreja do Senhor, a quem ele ama na verdade, versículo 1. E não somente ele, mas todos que ele conhece amam e andam na verdade. Versículo ainda 1. Ele começa então a direcionar, e ele vai dizer, por causa da verdade que permanece em nós, e estará conosco para sempre, versículo de número 2, ele vai passar a trazer uma exortação à igreja, aqueles irmãos a quem ele escreve. Exortação, andem na verdade e em amor, versículos 5 e 6. O que é andar na verdade e amor? Nada mais é do que andar nos mandamentos do Senhor, ou seja, ter como a palavra do Senhor como o aferidor da verdade. Ter a palavra do Senhor como o balizador do amor. A baliza e o aferimento acontece pela palavra do Senhor. Eles deveriam de viver comprometidos com o amor e com a verdade, porque João vai dizer que muitos enganadores têm saído do mundo afora, versículo número 7. Deveriam então ter essa baliza na palavra do Senhor, onde o amor e a verdade caminhariam ali nesse delimitar para permanecer verdade absoluta. É estranho falar isso, mas hoje em dia a gente tem que falar, né? Toda verdade tem que ser absoluta, mas hoje existe verdade relativa. Então, na verdade absoluta, para andar nessa verdade, então eles deveriam de caminhar nessa baliza, observando sempre a luz da palavra do Senhor, porque haviam saído enganadores pelo mundo afora. João, então, os alerta dizendo, acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Versículo de número 8. Vejam, meus amados e queridos irmãos, há um grande perigo pairando sobre os filhos da senhora eleita. Há um grande perigo que paira sobre a cabeça daqueles que foram encontrados andando na verdade, daqueles que são fiéis. Há um grande perigo sobre a igreja do Senhor, sobre nós que temos a doutrina de Cristo. Então, após advertir a igreja sobre esse grande perigo de perda, João então coloca diante dos seus eleitores, diante da igreja, diante de nós, João coloca então um critério pelo qual nós poderíamos discernir, ao qual nós poderíamos verificar quem seriam estes falsos mestres que saíram pelo mundo afora. Aqueles que não andavam na verdade, mas aqueles que propagavam mentiras transvestidas de verdade. Nós chegamos então ao versículo de número 9. Este ponto é extremamente importante para aqueles cristãos. Alguns estavam prestes a seguir esses falsos mestres, enquanto outros estavam confusos com relação aos seus ensinamentos. Eu temo que isso também seja uma verdade em nossos dias, e que talvez muitos de vocês possam estar confusos com relação
aos ensinamentos e talvez até propensos a seguir esses falsos mestres. Portanto, era necessário um referencial seguro para eles e para nós também, aonde pudesse ser identificado os mestres que tinham Deus e falavam a verdade dos impostores, daqueles que diziam ter Deus e que diziam ter a verdade, mas não tinham nem outro. Pelo contrário, eram ante o próprio Senhor. João então continua, e no versículo de número 6, do versículo de número 9, ele vai dizer: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. João vai de forma direta, ele não tem tempo a perder. Ele não está para ficar dando voltas, ele vai ao ponto, ao cerne, e de forma clara, de forma radical. Ele traz a marca do enganador, a marca do anticristo que se levanta contra a igreja. O apóstolo escreve utilizando aqui um particípio presente no grego, o que vai nos trazer uma ideia de uma ação em progresso. A forma como ele coloca dá uma ação em progresso. Então nós poderíamos traduzir de forma tranquila o que foi dito da seguinte forma: todo aquele que está ultrapassando a doutrina de Cristo. Não algo que aconteceu, mas algo que nesse exato momento está acontecendo e vem acontecendo e vai acontecendo ao longo da caminhada. A intenção de João ao usar esse particípio é fazer com que essa referência se torne um fato, não uma possibilidade, não uma hipótese. João não está dizendo, talvez eles estejam ultrapassando, é possível que eles estejam ultrapassando. Olha, se caso eles ultrapassarem, João está dizendo, não, eles estão ultrapassando. Eles estão indo além de onde eles deveriam. Eles já fazem isso e já caminham nessa direção. Esses, então, um dia foram, entre aspas, crentes, mas agora não são mais, porque eles abandonaram, e João vai dizer, a doutrina de Cristo, abandonaram a ortodoxia, o princípio, abandonaram aquilo que era conservado desde sempre. João, ao falar da doutrina de Cristo, ele não está se referindo às palavras de Cristo. João não está dizendo que esses falsos que ali estavam, que caminhavam pelo mundo afora, que estavam naquela igreja, que chegaram àquele local, ele não está dizendo que aquelas pessoas estavam distorcendo a palavra de Cristo, ou estavam negando o que Cristo havia falado. Não, eles até usavam Cristo como argumento. Eles até citavam as falas de Cristo. Eles até usavam isso como instrumento para o seu ensino. O que João está dizendo, o que João quer colocar como doutrina de Cristo, é que eles estão distorcendo aquilo que os apóstolos passaram a ensinar sobre quem é o Cristo. Quem é esse Jesus que havia caminhado pela terra algumas décadas antes? João está escrevendo aqui entre 60 e 70 depois de Cristo. Então, algumas décadas antes, quem é este que havia morrido, havia ressuscitado, se assunto ao céu, que havia inaugurado esta igreja? Quem é este? Não o que ele havia falado, não o que ele havia ensinado, não como ele havia vivido, mas quem de fato ele é. Era isso que estes falsos então levantam, é isso que o enganador levanta, é isso que o anticristo levanta. Ele não levanta contra a palavra de Cristo, ele não nega o que Cristo diz, ele não nega sequer que Cristo existiu. O que ele nega é quem Cristo é. É quem Cristo é. Veja, João está dizendo, meus queridos, que no meio da igreja, dos eleitos do Senhor, dos salvos do Senhor, há aqueles que ultrapassaram os limites, que foram além daquilo que deveriam de ir. João, na sua primeira carta, vai dizer que estes saíram do meio porque não eram do meio. João não está dizendo que eles perderam a salvação, é impossível ao que foi salvo perder a salvação. Mas João está dizendo que estes aí estiveram enganados no meio da igreja, enganando a si mesmo, nunca foram salvos. E porque eles nunca foram salvos, nunca pertenceram à igreja, então eles saem da igreja e eles ultrapassam o ensinamento apostólico sobre a pessoa de Cristo.
Este é o foco dos falsos mestres. Eles não negam a palavra de Cristo, mas sim a pessoa de Cristo. Para eles, Jesus não é 100% homem ou 100% e 100% Deus. Eles afirmam que Cristo não veio em carne, como é o caso dos gnósticos. Ou que a sua morte não é totalmente eficaz, eficiente para salvar, é preciso de algo mais. Eles não negam que a Bíblia tenha a palavra de Deus, mas eles negam que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles acreditam que há princípios morais na Bíblia, como o Decálogo, mas eles não entendem esses princípios como leis imutáveis, eternas e aculturais. Eles são progressistas. Eles começam a lançar uma heterodoxia. Ela começa a lançar algo novo. Não são mais ortodoxos, mas são heterodoxos. Começam a ter algo novo sobre a sua vida. Veja, meus amados, há uma maneira de nós identificarmos os falsos mestres na igreja do Senhor. E a maneira é através da doutrina de Cristo. Através da doutrina sobre a pessoa de Cristo. Todo falso mestre, todo enganador, todo anticristo irá negar essa doutrina básica do cristianismo, que monta o cristianismo. Mas é tão complicado hoje, né? Nos dias atuais é tão complicado porque a palavra cristianismo, ela denota um guarda-chuva muito amplo. Falou de Cristo, faz parte ao cristianismo. Não se prende aos rugimentos da doutrina básica. Mas se fala de Cristo, está dentro do guarda-chuva do cristianismo. Mas não é assim. É preciso ter o conhecimento da doutrina correta da pessoa de Cristo. Como você pode identificá-los? Se você despreza a doutrina, como você pode evitá-los? Se você não conhece a doutrina, se você não estuda, se você não se interessa pela doutrina, pelo conhecimento, pela teologia. Isso significa que você está à mercê dos falsos mestres. Que você pode ser enredado e capturado, porque você não consegue discerni-los, separá-los. Pode ser até que você já esteja sendo enganado por esses falsos ensinos. João vai dizer, ultrapassam a doutrina de Cristo. Ultrapassar a doutrina de Cristo significa ir além daquilo que os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, os pastores, os mestres, os evangelistas ensinaram sobre Cristo desde o princípio, desde o início. É ultrapassar essa barreira. A palavra grega traduzida por ultrapassar, ela significa literalmente avançar deixando algo para trás. Avançar abandonando algo a qual você já tinha contigo. É você estar muito além e deixar para trás as outras coisas. Essa é a ideia. A teologia reformada, ela nunca abandonou a base. Nós não temos uma teologia que nasceu em 1517. Essa teologia nasceu lá na igreja primitiva e vem desde sempre, desde o tempo dos patriarcas sendo construída até o final do livro de Apocalipse. Não há uma teologia que se inicia, mas é uma teologia que retorna. A ideia da reforma é justamente isso. Não é trazer algo novo, mas é restaurar o que havia sido perdido. Então, desde sempre, não se ultrapassa aquilo que Agostinho falou, é aquilo que Paulo falou, é aquilo que Calvino falou, é aquilo que nós pregamos aqui, sobre a pessoa de Cristo. Não muda absolutamente nada. Agora, estes falsos, eles abandonam estes princípios.
Eles abandonam este ensino, eles abandonam a doutrina que é a base do Evangelho. Aqui, provavelmente, João está se referindo ao apelo agnóstico, a um proto-agnóstico, um pré-agnóstico que está se instaurando na igreja. No século seguinte, no século I. Então, automaticamente, esse gnosticismo toma uma forma maior. Nós vamos ouvir falar mais dele, mas aqui já há essa ideia. O que é esse agnosticismo da qual ele está falando? Ora, esses agnósticos, eles entendiam que você precisava de ter uma experiência extra com o Senhor. Que havia uma forma de comunicação, de entendimento, de aprendizado, quase que por osmose, por transferência, de forma mística, além daquilo que é o ensino comum, que é o aprendizado comum. Eles então se apegavam a uma visão progressista, onde eles entendiam que havia uma nova versão de Cristo. Por conta dessa sua visão que saía das Escrituras, que saía das letras das Escrituras, eles começaram, junto com a filosofia grega, a pensar da seguinte forma: ora, Jesus é santo, é perfeito. Ele é perfeito. A Bíblia diz que ele é perfeito, nós aprendemos que ele é perfeito. E ele precisou de ser perfeito para que ele pudesse, então, nos purificar. Como ele pode ser perfeito ter vindo em carne? Jesus não veio em carne. Jesus era um espírito que caminhava. Porque na visão dicotômica da helenista, dos gregos, o corpo é podre e a alma é limpa. Então eles trazem essa visão para dentro do conhecimento deles e começam a dizer, já que o corpo é podre, olha, eles não estão usando as escrituras, estão usando as filosofia grega. Já que o corpo é podre e a alma é limpa, Jesus nunca poderia ter tido um corpo. Então eles começam a ensinar que Cristo veio em espírito, que caminhou em espírito. Queridos, se Jesus não veio 100% homem, ele não pode nos salvar. A Bíblia vai apontar para isso. Que salvação é essa que vem? Então eles começam a trabalhar esta realidade. Há um pensamento novo, há um progresso nesse seu entendimento. Mas não pense que essa artimanha do inimigo, do enganador, porque eles são semeados por Satanás em meio à igreja, é algo do passado. Não. Vivemos a mesma realidade nos dias de hoje. Temos a mesma coisa acontecendo na internet, na televisão, e em vários púlpitos espalhados por este mundo. Onde a doutrina de Cristo, o ensinamento sobre Cristo tem sido ultrapassado de forma sutil. Tem criado uma nova roupagem, uma nova imagem. E aí você, desatento, cai. E começa a abraçar, e aquilo pode minar a sua fé. Pode minar o seu pensamento sobre as doutrinas. Pegue, por exemplo, o fenômeno das séries The Chosen. Todo mundo fala, todo mundo estava assistindo. A primeira temporada foi uma coisa de louco, todo mundo e tal, e acontece. E aí, você percebe que ela começou com algumas insinuações. Ali os autores diziam que estavam buscando adaptar a realidade bíblica à nossa realidade. A trazer por um contexto mais contemporâneo, para ficar mais fácil da gente poder entender. E então ele insere alguns contextos na vida daqueles personagens, algumas falas naqueles personagens. Mas tudo isso tem a finalidade de distanciar você da verdadeira doutrina de Cristo. O Cristo do The Chosen não é o Cristo bíblico. Lamento te dizer. Ele nunca foi daquele jeito. Não é ali que você irá encontrá-lo. Mas muita gente se empolgou com aquilo e trouxe aquilo como se fosse algo maravilhoso. Não, aquilo ali faz sentido agora para mim. Queridos, tirou do contexto original e Cristo deixou de ser o Cristo apostólico para ser o Cristo deles, o Cristo deste século, o Cristo deste mundo. Percebe
aonde estes falsos mestres, aonde esses enganadores, aonde o anticristo quer chegar. Percebe o risco e o perigo que emerge deste pequeno ato progressista de avanço, não conservando a sã doutrina. Isso está, eu dei um exemplo, mas está inserido em muitos contextos. Em livros que talvez você esteja lendo, em filmes que você talvez esteja vendo, em pregações e estudos que talvez você esteja fazendo. Esses conceitos podem estar ali inseridos. João diz, eles ultrapassaram. E João diz, tenham cuidado, acautelai-vos, eles saíram por esse mundo afora. Eles são o próprio anticristo. Não é apenas João que escreve sobre esse alerta. Paulo também já havia alertado Timóteo sobre isso. Paulo vai dizer que ensinavam outra doutrina e não concordavam com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. 1 Timóteo 6, versículo 3. Paulo orienta, eles não fazem isso. A palavra que Paulo usa aqui para concordar, traduzido na nossa revista e atualizada, que é traduzido por conformar-se na revista e corrigida, na tradução revista e corrigida, ela é muito próxima do seu sentido, da palavra que João está usando para ultrapassar. Pois só ultrapassa a doutrina de Cristo quem não concorda ou não se conforma com ela. Entende? Só vai ultrapassar quem não concorda ou não se conforma com a doutrina de Cristo. Você conhece a doutrina de Cristo? Você sabe quem é de fato Cristo de forma suficiente para que você possa avaliar aquilo que é ensinado. Aquilo que você tem visto, ouvido e aprendido é realmente fiel e verdadeiro ao ensino apostólico, ao ensino bíblico. Esse conhecimento está de fato com você. Veja, amados, João diz que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Como assim? Não tem Deus? 3 palavras, não tem Deus. O que João quer dizer com esse não tem Deus? Quando nós olhamos a primeira carta, a segunda e a terceira carta, que vão estar ali em paralelo, trabalhando basicamente as mesmas coisas. A sua primeira carta maior, abordando de uma forma mais direta muitos outros assuntos. Mas a sua segunda e a sua terceira carta, trabalhando exatamente sobre esse contexto. João escreve as 3 cartas na intenção de alertar a igreja dos falsos, dos mestres enganadores, daqueles que são anticristo. Então, dentro desse contexto maior, nós somos levados a entender que aquilo que João está dizendo é que essa pessoa, ela crê naquilo que ela crê, não é aprovado por Deus. Que aquilo que ela ensina não é autorizado por Deus. Deus não aprova nem abençoa o que ela diz, de forma alguma. Obrigado, meu querido. Deus não abençoa. É isso que João está dizendo. Veja, não ter Deus é o mesmo que não ter a vida eterna, João 6,35. Não ter Deus é o mesmo que não ter a palavra de Deus permanecendo em si, João 5,38. Não ter Deus é o mesmo que não ter amor de Deus em si, não ter o amor de Deus, João 5,42. Essas 3 palavras aqui, João resume o horror dos horrores. O temor de todo aquele que teme ao Senhor. E que deveria de ser o temor de todos os homens, um viver sem Deus neste mundo. Efésios 2, versículo 11. É isso que João está colocando. Na sua primeira carta, o apóstolo então afirma que quem nega o Filho não tem o Pai. João 1, 1 João, capítulo 2, versículo 23. Tanto ali então, como agora nesta carta, ele condiciona o ter a Deus com a confissão doutrinária sobre a pessoa do Filho. Quem tem o Filho, tem o Pai. Se não tem o Filho, não tem ninguém. É o que ele está condicionando. Observa como ele coloca aqui no versículo de número 9. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho.
é impossível que você esteja de fato entendendo, compreendendo e vivendo o cristianismo sem que Deus esteja em Cristo e Cristo esteja em Deus. E é impossível que você compreenda esta realidade sem que você tenha uma doutrina correta sobre a pessoa de Cristo. Não se trata de uma experiência sensorial e emocional. João não está tratando disso. Trata-se de seguir firme a doutrina. É um ato racional. É um ato pensado, avaliado, entendido, absolvido pelo conhecimento de quem Cristo é. É o que ele está dizendo. Em contrapartida, João então está dizendo que aquele que permanece, então ele tem o Pai e o Filho. Se não permanece, não tem. Se permanece, tem. A palavra permanecer é uma das favoritas de João. Nas 3 cartas você a ouvirá por diversas vezes sendo colocada aqui. A ideia que João traz por trás se refere à permanência do crente em Deus e de Deus no crente. Isso significa crer, conhecer e ter comunhão com Deus. Essa é a ideia que traz por trás disso. João aprende essa palavra com o próprio Senhor. Quando o Senhor Jesus faz um discurso sobre a videira verdadeira, lá em João capítulo 15, versículo 3 a versículo 10, o próprio Senhor usa essa palavra permanecer. E ela expressa então essa união vital e orgânica entre nós e o nosso Salvador. Entre os muitos sentidos que a palavra permanecer pode ter, João a traz no seu sentido máximo, que é morar, habitar de modo firme e inabalável. Essa é a ideia que João traz. Permanecer em Deus é habitar de modo firme e inabalável em Deus. Isso é possível através do próprio Filho. Meus amados, quão preciosas são essas palavras. Desafiadoras, solenes, urgentes, sim. São desafiadoras, são solenes, são urgentes, mas ao mesmo tempo são acalantadoras e balsâmicas. São suavizadoras da nossa própria essência. Porque se por um lado nós somos alertados a examinar todo o ensino a partir da doutrina de Cristo firmada no ensino dos apóstolos, o que nos incentiva então a progredir no aprendizado doutrinário, a uma busca de um conhecimento maior, uma firmeza teológica maior, mais ortodoxa. É isso que João está dizendo. Você deve de conhecer as Escrituras. Você não deve somente de ler as Escrituras, mas você precisa de conhecer as Escrituras. Você precisa de entender os termos das Escrituras. Como nós estamos fazendo com as palavras aqui, você deve fazer isso, para que você tenha certeza de estar extraindo o máximo de conhecimento a respeito da pessoa de Cristo e da salvação em Cristo. Sem esse conhecimento dessa doutrina de forma aprofundada, sem o verdadeiro evangelho, eu poderia dizer, você estará à mercê dos falsos mestres, correndo um grande risco, sujeito a perdas terríveis, como ele diz no versículo anterior. E o que é pior, você estará expondo a igreja do Senhor ao escárnio vexatório do mundo. Porque eles dirão, que Deus é esse? Que Cristo é esse? Então, se por um lado, você é desafiado a conhecer mais, a estudar mais, a se empenhar mais, a buscar mais sobre a pessoa de Deus, na palavra dele, sobre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo em sua palavra, porque a doutrina de Cristo abrange a Trindade, sobre o que é a salvação, como ela se dá, como ela se inicia, como ela termina, como é que eu posso ter certeza de que a tenho sobre mim, porque isso está dentro da doutrina de Cristo. Sobre o que é o meu período hoje, o que será o meu amanhã com o Senhor, porque isso está dentro da doutrina de Cristo, ou seja, todo o arcabouço do Evangelho. Se você é incentivado
a fazer tudo isso. Por um lado, para que você tenha esse crescimento e tenha a certeza de que você não será enganado por aqueles que propagam mentiras transvestidas de verdade. Por outro lado, a permanência, a busca no aprendizado da doutrina ortodoxa, de uma teologia ortodoxa, apostólica, de um ensino voltado para o próprio Evangelho, nos traz a alegria e a confiança de que estamos em Cristo e que Ele está em nós de modo firme e inabalável. Ah, meus queridos, a igreja local nunca deve menosprezar o ensino. Você nunca deve deixar de querer aprender sobre a verdade do Evangelho. Os pastores, mestres e evangelistas nunca devem deixar de ensinar, exortar, admoestar, corrigir na verdade e em amor. Porque disso depende a permanência da igreja em Cristo. Disso depende a nossa eternidade. Doutrina e disciplina, ensino e correção, aprendizado e aplicação. A sua vida espiritual, ela não é medida, nunca foi, nem nunca será pelos sentimentos que você nutre. Não, seus sentimentos podem enganar. A palavra do Senhor mesmo diz: enganoso é o coração do próprio homem. Veja, a sua intimidade com o Senhor e a sua permanência em Deus, ela não é medida pelo quanto você chora, pelo quanto você sorri, pelo quanto você treme, pelo quanto você grita, ou pelo quanto você silencia diante dos louvores, dos cultos ou da mensagem. Não é medida por quanto a sua emoção é tocada. De jeito nenhum. Não é assim que você mede a sua profundidade em Cristo e a sua permanência em Cristo. Mas é pelo que você tem aprendido e aplicado sob a sã doutrina em sua vida. Uma vida verdadeiramente piedosa e santa é uma vida que se aplica ao aprendizado da doutrina de Cristo, que se aplica ao conhecimento das Escrituras e à aplicação das Escrituras. A sua religiosidade pode funcionar muito bem com a superficialidade das Escrituras. Você pode ser um bom presbiteriano. Você pode ser um bom pai, um bom marido, um bom cidadão. Mas é possível que você ouça no último dia: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque você não passou da superfície e enganou a si mesmo como um bom religioso e um bom presbiteriano. Mas se você se aprofunda no conhecimento da doutrina, se você busca conhecer a Cristo a fundo, a discernir a verdade, a conhecer a verdade sobre a pessoa de Cristo e sobre a salvação em Cristo, isso significa que você será um bom marido, um bom pai, um bom crente, um bom cristão, mas ouvirá no último dia: vinde benditos do meu Pai. Veja, eu não estou dizendo que você pode perder a salvação, a Bíblia não diz isso. Se você é salvo, você vai amar a palavra e vai querer conhecer a palavra. Mas se você não ama o estudo da palavra, querido, se você não tem interesse pela busca da palavra, pelo conhecimento da palavra, é preciso você avaliar e perguntar a si mesmo: de fato Cristo é o meu Salvador? De fato Cristo é o meu Salvador? Porque é possível que você esteja se enganando. E é necessário então você cair de joelhos e clamar ao Senhor para mudar a sua vida. João escreve à igreja: Senhora eleita. João se alegra com esta igreja. Mas ele se alegra porque ele diz: eu encontrei alguns dentre vós que andam na verdade. Este é o motivo da alegria de João.
de ver que aqueles ali que ele encontrou permanecem firmes na doutrina, no conhecimento e no ensinamento. E João então resolve escrever para orientar a estes e a esta igreja. Mas tenha cuidado, porque aqueles que não permanecem firmes na verdade, eles estão sendo levados por muitas coisas, menos por Cristo realmente.